A paz, meus irmãos, vamos prosseguir com o estudo do livro de Gênesis. Hoje nós vamos refletir no capítulo de número 45, onde finalmente o José vai se revelar aos seus irmãos. Os irmãos se lembram que no capítulo anterior, o 44, o José, ao despedir seus irmãos de volta para Canaã, ele armou uma estratégia a fim de descobrir o que estava no coração dos seus irmãos. Ele colocou o seu copo de prata no saco do Benjamim, a fim de acusá-lo e prendê-lo como escravo no Egito, né? O José fez isso, claro, com um propósito, né? Que era saber se os seus irmãos iam continuar indiferentes com o seu irmão mais novo, sendo levado ao Egito como escravo, assim como fizeram com o próprio José, ou se neles, depois de 20 anos, houve alguma mudança no caráter, né? Para surpresa e alegria do José, a reação dos irmãos foi retornar com o Benjamim para o Egito. E o Judá, após contar toda a situação ao governador Zafenate-Paneia, né, que foi o nome dado a José no Egito, após o Judá contar para ele que o pai morreria se o Benjamim não retornasse, sendo que há 20 anos atrás ele não estava nem aí com o sofrimento do pai, né, dando a ideia de vender o José para os ismaelitas. Esse mesmo Judá se propôs a ficar como escravo no lugar do Benjamim para não ver o pai sofrer. Após o José ver o amadurecimento, a regeneração do Judá e de seus irmãos, o versículo 1 desse capítulo 45 diz que o José não se podia conter diante de todos os que estavam com ele. Então ele mandou que todos saíssem dali, ficando somente o José e seus irmãos. Foi quando o José se revelou a eles, né? Por que o José fez sair todos dali, irmãos? Devido ao que ele ia dizer para os seus irmãos no versículo 4, né? Eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Perceberam o caráter de José, irmãos? Ele não queria infamar seus irmãos diante dos egípcios, né? Ele não queria que ninguém soubesse o que eles fizeram com ele. E estando a sós com seus irmãos, o José levantou a sua voz e chorou. E chorou tão alto que o texto diz que os egípcios ouviam seu choro, né? Até mesmo os que estavam na casa do faraó. Passado o choro, o José perguntou para os seus irmãos se o pai deles ainda vivia, né? Só que seus irmãos não lhe puderam responder, e não era por menos, né? Eles estavam pasmados. Irmãos, imagina o medo deles, né? Afinal, eles estavam diante daquele que foi jogado por eles numa cova e depois vendido como escravo, né? E que agora era a segunda maior autoridade do Egito. Aos olhos dos seus irmãos, tudo indicava que o José ia acabar com eles, né? Só que, para surpresa deles, o José disse, né? Se cheguem, vocês me venderam, tudo bem, mas não precisa se entristecer, não precisa ficarem com medo, porque foi Deus quem me enviou para cá para a conservação da vida. Bem espiritual esse José, né? Ele conseguia ver as mãos de Deus em meio às adversidades. E aqui, irmãos, cabe duas observações importantes. A primeira é que, quando José diz que Deus elevou ele para preservar a vida, não significa apenas a vida de Jacó e sua família, né? Mas todo o Egito e povos vizinhos, independente da nacionalidade ou origem de alguém, qualquer alma, né? Qualquer vida é preciosa para Deus, não há recursos no mundo que pague. O salmista, lá no Salmo 49, versículo 8, diz isso. E isso fala da graça comum de Deus, né? A graça salvadora é para aqueles que creem, né? A graça comum abrange até aqueles que não creem. Quando Jesus disse lá em Mateus capítulo 5, versículo 45, que Deus faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos, isso fala da graça comum. A segunda observação, nesse versículo 5, é que o fato de José reconhecer que Deus estava no controle, e estava mesmo, né, não significa que foi Deus que arquitetou tudo, né? Os irmãos jogando José na cova, vendendo ele aos ismaelitas e todo o sofrimento que o José passou, o que acontece é que Deus trabalhou em cima da maldade das pessoas, né, transformando as maldições em bênçãos. Tem pessoas que acham que Deus faz um mal com o propósito de depois converter em bênção, porque em Isaías 45, versículo 7, Deus diz que cria o mal. Só que o mal que Deus cria não é o mal de maldade, né? A maldade vem do diabo, vem do inimigo, né? O mal que Deus cria se refere ao juízo, né? A correção, a disciplina. Quem que gostava de apanhar do pai quando era criança? Ninguém, né? Apanhar era mal, doía muito, né? Fazia a gente chorar.
Só que lá na frente esse mal iria se transformar num bem, levando você a reconhecer, né? Ah, se não fosse o meu pai e minha mãe me bater, hoje eu seria um criminoso. Agora, esse mal que aconteceu com José não veio de Deus, né? Mas da maldade no coração dos seus irmãos. E somente pessoas maduras como José podem ver propósitos divinos em feridas profundas causadas pelo homem, né? No versículo 6, o José continua: porque já houve 2 anos de fome no meio da terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem cega. Então aqui já se passaram 22 anos, né? Desde que o José sonhou. Deixa eu fazer uma pergunta para os irmãos. Irmãos, quem que dá o crescimento? Para tudo, inclusive para os cereais, né? O alimento que eles plantavam. Quem que dá o crescimento? Não é Deus? Então por que que Deus não deu o crescimento no que se plantava durante os 14 anos, ao invés de apenas 7, e depois permitiu os outros 7 anos de fome? Bom, primeiro porque Deus é soberano e ele faz o que lhe apraz, né? Se a criatura pudesse explicar Deus, ou os desígnios de Deus, ele não seria Deus, né? Mas cabe também aí o fato de Deus deixar a natureza agir naturalmente, né? Conforme o próprio nome já diz, a natureza está desequilibrada desde o pecado no Éden, né? Devido ao pecado, hoje a fome no mundo é algo natural. E Deus deixa a natureza fluir naturalmente. Porém, embora Deus não livre o seu povo da fome, ele livra na fome, né? Interessante que Deus proveu o alimento durante 7 anos, né? Antes da fome chegar. E ele age assim também em todas as áreas da vida, por isso não precisamos nos desesperar em meio às dificuldades, né? Deus já sabia que essas dificuldades viriam e já proveu também o escape. Esse é o nosso Deus, irmãos, um Deus que prepara o recurso antes da crise chegar. As lutas até vêm, mas com certeza Deus já preparou uma saída antes. Outro ponto a se destacar é quando José diz que foi Deus quem enviou ele para o Egito, né? Claro que foi os irmãos de José quem venderam ele, né, para os ismaelitas, e depois os ismaelitas venderam para o Potifar, conforme nós já vimos. Mas o que o José está dizendo é que Deus permitiu tudo isso acontecer com um propósito, né? Na casa do Potifar, por exemplo, o José tinha tudo para se acomodar ali, né, para desistir do seu sonho. Afinal, eu sou escravo, mas um escravo de luxo, né? Só que o plano de Deus era exaltar o José a fim de alimentar todo o povo na fome que viria, né? Então, mais uma vez, Deus permite um mal, né? Deus permitiu o mal, que a mulher do Potifar seduzisse o José e tudo mais que aconteceu e que nós já conhecemos, né? Irmãos, você pode até querer desistir, mas Deus não vai desistir daquilo que Ele tem preparado para você, né? Então, não se contente, né, com bênçãos pela metade se Deus tem preparado algo maior para você. Isso não é ambicionar coisas altas, né? Já falamos sobre isso. Ambicionar é você usar de meios ilícitos para conseguir algo, né? Se você precisou desses meios, é porque não era o que Deus preparou para você. Mas se você busca algo maior, andando de acordo com a palavra de Deus, isso não é ambição, né? E Deus não vai só te abençoar, mas tirar você do comodismo para você buscar a bênção que Ele te preparou. No versículo 9, o José manda seus irmãos se apressarem, subirem até o seu pai e dizer para ele, né? Assim tem dito o teu filho José: Deus me tem posto por senhor em toda a terra do Egito. Desce a mim, não te demores. A partir daí, as palavras deram lugar para o choro, para os abraços, para o perdão. Irmãos, o José ele tinha tudo para guardar no coração mágoas dos seus irmãos, né? Mas por que ele não fez? Primeiro, porque ele confiou que Deus ainda ia cumprir o que prometeu a ele em sonhos, né? Segundo, que ele via Deus no controle de tudo que ele passou. E terceiro, que ele não pôs o sol sobre a ira, conforme vai nos instruir o apóstolo Paulo em Efésios capítulo 4, versículo 26, né? E o que é pôr sol sobre a ira? É aquecer a ira, ficar remoendo algo que aconteceu. Toda mágoa ela vem de uma ira não tratada, né? Veja que o José, ele em nenhum momento ele ficou remoendo o que os irmãos dele fizeram, né? Até mesmo quando ele rogou ao copeiro que se lembrasse dele diante do faraó, a expressão que o José usou foi fui roubado, fui tirado à força da terra dos hebreus, né? Mas em nenhum momento ele acusou seus irmãos demonstrando ódio no coração. Agora imagina se o José remoesse, irmãos, se ele ficasse o tempo todo, 20 anos pensando no que seus irmãos fizeram.
qual seria a profundidade da mágoa no seu coração, né? Por isso que o escritor aos Hebreus, no capítulo 12, versículo 15 da sua carta, ele vai dizer, né, que toda raiz de amargura deve ser arrancada quando ainda estiver brotando, né? Porque se ficar remoendo ela, depois só um trator para tirar isso do coração, né? Irmãos, quando há disposição em perdoar, Deus trabalha tanto no coração do ofensor quanto do ofendido, né? Deus cura tanto quem perdoa quanto quem é perdoado, né? Percebam que enquanto José, com amor, ele armava várias estratégias para testar seus irmãos, Deus ia fazendo eles refletirem no que fizeram com José, e isso foi moldando o caráter deles, né? Então, meus irmãos, não fica remoendo o que te fizeram. Deixa as coisas fluírem, né? No tempo certo Deus vai te exaltar. Não dê ouvidos às vozes estranhas, tipo, se fosse eu. Eu não levo desaforo para casa, não. Rapaz, não deixe isso barato, não. Irmãos, nada disso vem de Deus, né? Certamente são influências malignas. Lembra do Davi? Ele foi um grande exemplo para nós, né? Davi era continuamente perseguido por Saul, e quando o Saul cochilou dentro de uma caverna, não faltaram os instigadores dizendo, é de Deus, acaba logo com ele. Mas assim como José, o Davi não só deixou de retribuir o mal que o Saul queria para ele, como ainda fez o bem, né? Tocando harpa para que o Saul fosse liberto. Que coisa, né, irmãos? Porque pecado não é só fazer o mal, mas deixar de fazer o bem estando ao seu alcance fazê-lo, né? E no momento certo, Deus honrou Davi assim como o José. Enfim, o choro do José foi algo comovente diante de todos ali no Egito, né? Chegando a notícia até o faraó, que prontamente concordou em que os irmãos de José fossem buscar o pai. E o capítulo, então, ele encerra com o Jacó se alegrando, revivendo o seu espírito pela notícia que recebeu e se preparando para ir para o Egito reencontrar seu filho que ele havia dado como morto há 22 anos. Irmãos, quando o salmista ele diz no Salmo 30, versículo 5, que o choro pode durar uma noite, dá para ter uma noção do quanto essa noite pode durar, se você considerar que para Deus 1000 anos é como um dia, né? Imagina. Então, na verdade, noite é um tempo em que a coisa está preta, né? Que as coisas não vão bem. E não importa o tempo que dura essa noite, né? 5, 10, 20 anos, o tempo que for, porque com certeza a alegria virá ao amanhecer, né? Foram 22 anos, né, de choro do Jacó e de espera do José no cumprimento do seu sonho, mas valeu a pena esperar com paciência no Senhor, sem que o José murmurasse, sem que ele contendesse com ninguém, nem com o Potifar que duvidou dele, nem com a mulher que o caluniou, nem com o copeiro que se esqueceu dele, e muito menos com seus irmãos que o invejaram e fizeram aquela maldade toda, né? Irmãos, olha para trás só por alguns segundos e pensa onde você estava há 20 anos. Agora imagina você nessa época tendo um sonho em que Deus ia te exaltar e de lá para cá aconteceu o contrário, né? Você até se deu bem por um pouco tempo, né? Mas depois voltou para o fundo do poço novamente. Como estaria a sua confiança em Deus depois de 20 anos e tudo isso acontecendo com você? Como estaria a sua esperança em que o sonho ainda fosse se cumprir? Foi o que José passou até o cumprimento do seu sonho, né? Ele viu o sonho de todos que sonharam depois dele se cumprirem, e olha que eram pessoas que não conheciam a Deus, do padeiro, do copeiro, o sonho do faraó, enquanto que o do José, nada até então. E até nos faz lembrar da passagem do Jairo com a mulher do fluxo de sangue, né? Tudo bem que já faziam 12 anos que ela sofria com aquela enfermidade, só que o Jairo estava na frente da fila, né? Jesus estava indo com ele para curar a sua filha e, de repente, do nada aparece aquela mulher, toca na orla das vestes de Jesus e é curada. O resultado disso foi que a filha do Jairo morreu, porque Jesus aparentemente atrasou devido à mulher do fluxo do sangue que teria supostamente furado a fila, né? Mas o Jairo não murmurou contra Jesus, ele não discutiu com aquela mulher e nem desanimou seu coração com a voz da multidão dizendo que não tinha mais jeito, né? O Jairo tão somente confiou em Jesus e o milagre que ele recebeu foi maior que o da mulher do fluxo de sangue, né? Ele viu Jesus ressuscitar a sua filha. E com José não foi diferente, né? Ele se manteve firme, porque ele sabia que certamente o sonho dele também iria se cumprir, e se cumpriu, né? Porque Deus é fiel. E o que José recebeu
foi maior do que aquilo que o copeiro recebeu, que foi a restituição ao seu cargo, né? Foi maior do que o faraó recebeu, o seu enriquecimento nos 7 anos de escassez. O milagre que o José recebeu foi passar de presidiário assistente do carcereiro a segunda maior autoridade do Egito, né? Governador do Egito. Então, meus irmãos, eu não sei quanto tempo você que me ouve está sendo humilhado, caluniado, esquecido por todos, mas saiba que Deus não se esqueceu de você. E no tempo certo, né? No tempo de Deus, Ele vai te exaltar. Então, somente espera com paciência no Senhor, sofre as aflições como o bom soldado de Jesus Cristo, fazendo todas as coisas sem murmuração nem contenda e para a glória de Deus, né? Às vezes acontece muito, nós vemos o incrédulo sendo abençoado e quer bater aquele sentimento de Asaf em nosso coração, né? Uma certa indignação, mas Deus nos garante também, irmãos, que de réu, acusado dia e noite pelo diabo diante de Deus, nós seremos promovidos a assistente do justo juiz, né? O Senhor Jesus na consumação dos séculos, quando julgaremos com ele o mundo e os anjos caídos, né? Paulo fala sobre isso aos Coríntios. Então, meus irmãos, vale a pena esperar, vale a pena ficar na posição que Deus nos colocou, porque esse dia chegará. As bênçãos de Deus podem parecer tardia, mas não é. É o tempo certo, né? Deus sabe o que faz. É como no nascimento de um bebê. Se o bebê nascer prematuro, vai gerar problemas de saúde, né? Ele corre o risco de infecções devido ao sistema imunológico estar baixo, né? Entre vários outros problemas devido aos seus órgãos não terem amadurecidos o suficiente antes de nascer. E se passar do tempo de nascer, se a gestação for prolongada demais, o bebê pode ficar comprimido, né? Correndo o risco do cordão umbilical ser pressionado e o bebê falecer por insuficiência respiratória, entre outros problemas. Irmãos, há tempo para todas as coisas e Deus é o Senhor do tempo, né? Ele sabe que aquilo que nós esperamos, se vier antes do tempo, vai nos fazer mal e se vier depois do tempo também pode nos matar espiritualmente. Então a bênção virá no tempo certo, tenha certeza. Amém, meus irmãos? Concluímos assim mais esse capítulo do livro de Gênesis. Querendo Deus, no próximo vídeo estaremos refletindo no capítulo de número 46. Deus abençoe a todos e até lá.